Han, eu ando pensando cada vez mais na micoides. Vamos montar essa sequência do jeito mais rápido possível. Craig Venter e sua equipe passaram mais de 2 anos criando o primeiro DNA bacteriano artificial do mundo. Mas todas as suas tentativas de instalar este DNA sintético numa célula fracassaram. Craig quer partir para o plano B, sintetizar um novo código genético com o dobro do tamanho do que eles acabaram de montar. Os cientistas do laboratório estão hesitantes. Na verdade, foi só depois de meses de um experimento fracassado após o outro que alguém começou a pensar que talvez fosse uma boa ideia tentar uma outra abordagem. Até que, finalmente, o Hammersmith me procurou e disse: sabe, eu acho que você estava certo naquela época. A gente devia tentar do seu jeito. Isso prova que nem como chefe eu consigo tudo que eu quero quando eu quero. A maior parte do trabalho caberá a Dan Gibson. Nós tomamos a decisão de seguir adiante e sintetizar o genoma da micoides. Nada tão grande assim foi sintetizado antes. Esta nova molécula será 36 vezes maior do que qualquer outra molécula com uma estrutura definida já construída em laboratório. Hoje vou adicionar fragmentos de DNA sintético em grupos de 10 à levedura. E eu vou fazer isso 80 vezes. E as células de levedura vão usar os fragmentos para montar moléculas cada vez maiores. Hoje é sexta. Na segunda de manhã nós devemos ver as colônias. Senão vamos saber que o experimento deu errado. Não entendi. Nós começamos a analisar as colônias e nenhuma delas tinha DNA montado. Boa tarde, Dan. A gente tem que ligar pro Ham e o Clyde e avisar o que tá vendo com a montagem na levedura. Porque não tá dando certo. Qualquer um que já tenha trabalhado num laboratório de biologia molecular sabe como é difícil fazer dar certo qualquer coisa. Oi, Ham. Olá. O Dan tá aqui comigo. Pois é, e ele disse que tem que dar umas más notícias sobre a montagem na levedura. Tá, manda ver. Semana passada fizemos 80 transformações em levedura para montar peças de 10 kbytes. Isso deu muito trabalho e nenhuma delas deu certo. O Dan chegou pela manhã esperando ver o primeiro passo do processo de 2 etapas para a criação de uma célula sintética. Não faz sentido. Nós montamos 25 peças muito maiores com mais facilidade. E não havia nada. Nenhuma única colônia. Nada deu certo. Isso é bem assustador. Se não conseguirmos montar o genoma da micoides na levedura. Isso põe em risco toda a nossa estratégia para a criação de uma célula sintética. Dan Gibson volta à bancada e recomeça do zero. Ele refaz cada passo, dividindo o processo em etapas menores. Estou frustrado. E sei que o Craig, o Ham e o Clyde estão muito frustrados, porque isso é mesmo um grande problema e talvez a gente nunca chegue lá. Sem dúvida, estamos pensando nisso. Há vários genes que desempenham um papel aqui. Eu pergunto há anos quando ele vai conseguir. E as previsões dele são sempre daqui a alguns anos ou meses, e elas continuam aumentando. Mas para Craig Venter é tarde demais para desistir. Ele fez uma aposta enorme no sucesso da biotecnologia sintética. Eu e o Ham fundamos uma empresa, a Synthetic Genomics, porque se atingíssemos esse objetivo, as implicações para as próximas etapas seriam enormes. Como estamos com a nossa proposta? Estamos fazendo. Tá bem. Antes mesmo de sua equipe criar uma única célula sintética, ele funda uma empresa para colher os frutos. Craig não é o único que acredita em um número quase infinito de aplicações futuras para a biologia sintética. O desafio é transformar esses micróbios em bilhões de litros. É isso mesmo. Acho que vamos ver o desenvolvimento de fontes de energia, porque vamos ter como limpar os vazamentos de petróleo.
Acho que também vamos ter a criação de micróbios que podem entrar no corpo humano e atuar como vacinas, nos protegendo de infecções e outras coisas que estão matando muitas pessoas ao redor do mundo. Eles podem até nos ajudar na viagem espacial. Talvez sejam capazes de atuar sobre o corpo, de forma a controlar os efeitos devastadores da radiação. Então, eu acho que o céu é o limite, no que diz respeito à utilidade do mundo microbial. Essa é a nossa instalação de testes do programa de combustível de algas com a ExxonMobil. Craig acha que os micróbios poderão remover o dióxido de carbono do ar e convertê-lo em combustível limpo e barato. É uma construção ecológica, porque vamos aproveitar a luz do sol e o dióxido de carbono. Isso pode parecer grande demais para a produção de células pequenas, mas é só uma fração do tamanho das instalações necessárias. Uma usina dessas, no futuro, terá o tamanho de São Francisco. Alguns temem que a biotecnologia sintética, especialmente numa escala tão grande, possa ter consequências indesejadas. Se os micróbios escaparem e forem parar em lugares onde não são bem-vindos caso sejam fabricados sem isolamento, seria grave. É preciso impor limites drásticos para impedir que a vida sintética escape do nosso controle. Nós queremos uma coisa que dependa totalmente dos cientistas para sua própria existência. Craig e sua equipe planejam tomar precauções. Podemos criar genes suicidas. Assim que mudarem de ambiente, as células vão se autodestruir. O vasto potencial desta nova tecnologia traz riscos e responsabilidades. Acho que será uma ferramenta incrivelmente poderosa, comparável com a energia nuclear. E vamos ter que decidir como usar, quem vai controlar, quem é responsável. Nós queremos que ela chegue às mãos da indústria e com quem vamos compartilhar. Eu acredito que alguns aspectos do nosso trabalho trarão algumas consequências indesejadas, principalmente por causa do gênio que nós estamos libertando aqui. Todo tipo de gente será capaz de fazer coisas e fabricar coisas que nunca tínhamos imaginado. Infelizmente, acho que algumas pessoas farão coisas que não deveriam fazer. Pessoalmente, acho que estamos salvando o mundo. A ideia de que meus filhos vão viver num mundo melhor por causa do que eu fiz na ciência é gratificante. Sam e Clyde, deem uma olhada. Parece que a transformação via levedura deu certo. Temos várias colônias nas placas. Olha só. Prontos ou não, parece que o gênio será libertado da lâmpada a qualquer momento. Parece que podemos seguir adiante com as montagens de 10 KB, montando 10 peças por vez. Ficou ótimo. Não houve uma grande conquista. Apenas 2 anos de trabalho duro e progresso lento para que Dan Gibson finalmente moldasse seu DNA sintético na forma de um genoma completo de Mycoplasma mycoides. Mas ele ainda precisa de uma célula para ganhar vida. Em poucos dias, Dan poderá entregar sua criação à equipe de transplante. E quando vai ficar pronto? Vai ficar pronto na sexta e devemos ter os resultados na segunda. Será um longo fim de semana. Chegou a hora. Nós já temos o genoma e temos a tecnologia do transplante. Agora não vai mais demorar. É o momento que Craig Venter previu há 10 anos. Esta molécula artificial de DNA será inserida numa célula bacteriana que também é pequena demais para ser vista a olho nu. Eu trouxe o genoma de mycoides. Se Venter e sua equipe tiverem montado o código genético corretamente e não cometerem nenhum erro no transplante, uma nova espécie sintética será criada. Lima assumiu a parte do transplante de genoma da Mycoplasma mycoides. E acho que é hoje que Ali vai fazer o transplante e criar uma célula sintética. Esse aí é o frasco que o Dan trouxe para você? É. Excelente. A microbiologista Lima usa uma série de substâncias químicas em dosagens precisas. Elas amaciam a membrana da célula receptora que absorve o novo DNA sintético. O DNA sintético foi manipulado para superar as defesas da célula receptora e substituir seu DNA natural.
Se tudo correr como planejado, o genoma artificial assumirá o controle e se reproduzirá. Vamos ter resultados depois de 3 dias. Muito em breve. Isso é demais. 3 Ótimo, dias. né? 3 dias. 3 dias. Já houve muitos fins de semana tensos como este, e todos eles terminaram em decepção na segunda-feira de manhã. Esta segunda é diferente. Eu cheguei às 6 horas da manhã. E eu ia perguntar a que horas você chegou. É mesmo? Eu tava nervoso e tava tremendo muito. Eu só quero dar uma olhada. Parece uma colônia. O organismo sintético foi programado para que as novas células fossem azuis. E o resultado é visível. Uma colônia de células artificiais. Eles tiveram sucesso ao criar a vida. Parabéns. É uma notícia maravilhosa para você. Obrigado, senhor. Clyde, vou ver se consigo fechar naquele monitor. Hoje nós encontramos uma colônia azul. E acreditamos que essa é a nossa primeira célula sintética. Está viva! Agora há pouco recebemos a notícia de que nós temos as tão aguardadas colônias azuis numa placa. E pela primeira vez na história temos uma célula sintética. Dá uma olhada. O que temos aí? Temos uma célula sintética. Elas são lindas. Agora que chegamos lá, a sensação é bem melhor do que ficar imaginando qual será a próxima surpresa. E elas são sintéticas? São. Que bonitas. Tivemos que levantar algo em torno de 35 a 50 milhões de dólares só para manter a equipe por tanto tempo. Parabéns! A cientista Carol Lartigue teve que retornar à França antes da conclusão do projeto. Nossa, meu Deus, eu não acredito que nós conseguimos. O que vocês acharam? Acho que todo mundo está aliviado agora. Esta é uma realização enorme que foi alcançada por um grande grupo de pessoas. Isso é demais. E eu acho que a biologia do início do século XXI vai começar a mudar a forma como as pessoas pensam sobre a vida e como pensam sobre as células e como elas encaram nosso lugar no planeta. É uma mistura de sentimentos, porque agora podemos fazer muitas coisas e também significa que devemos ser cuidadosos. It's a giant philosophical change in how we view life, on understanding life at its basic level. Eu acho que a manchete "Cientista cria vida" terá um impacto sísmico sobre a nossa cultura. Quando é possível dizer, eu vou pegar esses pares de bases de DNA, organizá-los numa sequência específica e fazer uma matéria inorgânica ganhar vida, estamos fazendo uma coisa incrivelmente importante no que diz respeito à ideia de que a vida se resume a processos biológicos e não há nada de mágico, nada intangível. E isso é assustador. A primeira revolução aconteceu há 10 mil anos, quando a humanidade inventou a agricultura. A segunda revolução foi a Revolução Industrial, em que construímos máquinas e nossa tecnologia tornou-se muito poderosa e sofisticada. Eu acho que essa é a terceira grande revolução da civilização humana. É um marco brilhante na história, é uma conquista científica e uma realização filosófica. Provavelmente, seu significado vai ser interpretado pelo resto da existência humana por causa de tudo que se torna possível a partir desse estágio. Isso vai permitir a produção de coisas que mudarão a forma como vivemos no planeta. Versão brasileira Vox Mundi.